Salve, salve galerinha inscrita aqui no canal EnsinaMed. Hoje eu vim trazer uma informação para que a gente possa esclarecer um assunto que veio trazido à tona ontem por um jornal a nível nacional que trouxe bastante polêmica. E eu vim trazer para vocês a explicação técnica do que foi dito nesse vídeo. Bom, vamos ver o que ele disse. Na quinta-feira, pronaram ela, eu não sabia que existia esse termo, pronar. É como se fosse a última tentativa. A última tentativa de você salvar um paciente com coronavírus. O que eles fazem? O paciente está entubado. Eles colocam o paciente de barriga para baixo. Eles acreditam que colocando o paciente de barriga para baixo, o vírus que se acumula no fundo do pulmão, pelo que eles me explicaram, esse vírus tem a oportunidade de se desprender e sair pelo nariz, sair pela boca, por outros orifícios, e aí você tem mais chance. Ela ficou pronada durante 48 horas de barriga para baixo. Quinta-feira, eu conversei com um médico amigo meu, ela tinha 5% de chance de viver. Bom, galera, para quem é da área, isso rendeu boas risadas, né? E até um pouco de pena, né? Da pessoa não filtrar as informações que vai soltar a nível nacional. Agora, para quem é população leiga, para quem não conhece da área da saúde e ouve uma coisa dessa, fica parecendo um negócio meio sem entender o porquê, se isso de fato é um tratamento, como é que funciona. Mas para explicar isso para vocês, eu vou trazer algumas informações aqui. Na realidade é o seguinte, ele começou até bem falando na reportagem o que é a posição prona. De fato é colocar o paciente de barriga para baixo, né? A gente coloca ele no decúbito ventral, no caso de barriga para baixo, posição de prona, de pronação. Mas aí ele descambou o negócio quando começou a falar que o vírus se acumula na parte de baixo do pulmão e aí vai sair por todos os orifícios. Não é por aí não, a ideia não é essa. Acontece o seguinte, todo paciente que ele é acometido com insuficiência respiratória, seja ela leve, moderada ou grave, principalmente as insuficiências respiratórias de moderada a grave, quando a gente faz o exame de gasometria desse indivíduo, a gente tem alguns parâmetros que nós vamos avaliar aquilo que nós precisamos tratar. E um desses parâmetros é o que nós chamamos de relação PF. Relação PF é a relação existente entre a PaO2, a pressão arterial de oxigênio, e a FI de O2, que é a fração inspirada de oxigênio que aquele paciente está naquele momento. Traduzindo, essa PF ela nos traz a funcionalidade do sistema respiratório naquele momento. E existe um ponto de corte de 150 dessa PF, quando eu pego a minha PaO2 e divido pela minha FI de O2 daquele momento, existe um ponto de corte que eu vou decidir por pronar ou não esse paciente. Então, esse ponto de corte é de 150. Quando a minha PF está de 150 ou menor, esse paciente deve ser pronado precocemente, deve ser colocado de barriga para baixo mesmo, para que a gente possa melhorar essa relação PF, para que a gente possa melhorar a função pulmonar. Mas aí você deve estar se perguntando, por que isso acontece? Não tem nada, absolutamente nada a ver em um vírus localizar na parte inferior do pulmão e você expelir esse vírus. Não tem nada a ver com redução de carga viral. O que tem a ver é com a redistribuição de ar e de perfusão no nosso pulmão. Se nós pegarmos um indivíduo e fôssemos avaliar a sua estrutura pulmonar de forma tridimensional, nós teríamos um pulmão onde eu tenho na parte posterior do pulmão, a parte de trás do pulmão, da metade para trás, nós temos uma maior área de secção transversa, nós temos uma maior área de perfusão sanguínea, ou seja, é onde acontecem as trocas gasosas, de forma mais contundente. Se eu deixo o paciente decúbito dorsal, deitado de costas, de barriga para cima, essa parte posterior, onde eu teria maior capacidade de troca nesse momento, ela está comprimida pela ação da gravidade, pelo peso corporal e faz com que o ar que eu estou colocando na ventilação mecânica se distribua simplesmente na parte anterior do pulmão, que é a menor área de secção transversa. E aí eu tenho que ter uma pressão muito alta para abrir esses alvéolos e menores possibilidades de troca. Nesse sentido, o que a gente tenta fazer quando esses pacientes evoluem com uma PF muito baixa, uma funcionalidade muito baixa? A gente coloca esse paciente de prono, a gente coloca ele de barriga para baixo, de forma que a parte posterior do pulmão fique mais livre,
a minha complacência pulmonar começa a melhorar, começa a aumentar um pouco, ele começa a ficar um pouco mais macio, e a minha pressão transpulmonar, ela acaba sendo melhor distribuída, porque eu tenho uma área de troca maior, eu tenho mais área para o ar poder entrar e se acomodar, de forma que a minha complacência melhore e que eu faça com que esse paciente possa ter uma troca gasosa mais adequada. Então, não tem nada a ver com carga viral de vírus se localizar na parte anterior e ser expelido, mas sim tem a ver com mecânica pulmonar. E o profissional mais adequado para poder avaliar essa possibilidade, realizar a técnica e continuar monitorando é o fisioterapeuta, uma vez que o fisioterapeuta trabalha exatamente com cálculo de mecânica respiratória e ajustes dos parâmetros ventilatórios para cada momento. Então a posição prona é um recurso excelente que deve ser estratificado e usado com critérios. Existem critérios, existem contraindicações tanto relativas quanto absolutas, mas é um excelente ferramenta, um excelente instrumento para que a gente possa tentar utilizar de forma que o paciente venha a ser otimizado nesse momento mais crítico. Lembrando que o paciente se beneficia melhor nas primeiras 24 horas da sua intubação, ou seja, a prono deve ser precoce. Uma vez identificado a insuficiência respiratória, a gente deve já avaliar os prós e contras, ver as contraindicações que esse paciente possa ter para a posição prona, e se ele não tiver essas contraindicações, a gente já deve pronar ele precocemente. Essa posição de prona geralmente é mantida de 16 a 20 horas, tá? Então depois disso a gente vai coletando outras gasometrias para ver a evolução, mas os resultados são excelentes. Os pacientes que eu tenho ventilados de Covid, esses pacientes que têm um pulmão muito duro, com a complacência muito baixa, eles têm sido muito responsivos à posição prona de fato, né? Tirando ele dessa situação muito grave, de uma insuficiência respiratória muito grave, e aumentando bastante essa PF aí. Dentro de 6, 8 horas nós temos notado aí melhoras na PF de quase o dobro dessa funcionalidade pulmonar. Então a gente tem alternado esses momentos de prono e de supino para poder fazer com que o paciente tenha uma melhor capacidade de sobrevida e melhora da sua capacidade pulmonar. Tá joia, pessoal? Fica o esclarecimento aí e espero que a gente possa se encontrar aí brevemente para discutir mais assuntos relacionados à ventilação mecânica. Um grande abraço e até a próxima!